Olá, caríssimos, mais uma vez juntos, em coração, em pensamentos, aqui com o pessoal do grupo Espírita Antônio Oliveira, Centro Espírita Antônio Oliveira. E antes de nós começarmos, eu solicito a todos que divulguem as mídias para que mais pessoas possam acessar a esses estudos. Estudo que estamos fazendo do livro Roteiro, trazido pelas mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel. A lição que nos coube hoje para a leitura é a lição de número 35. Só que antes de nós iniciarmos, como sempre, vamos aos nossos agradecimentos. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, por todas as oportunidades que temos de vida, de trabalho. Agradecermos a todas as mãos entrelaçadas que trabalham anonimamente em nosso benefício. E juntos vamos rogar a Jesus que seja conosco e que esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, caríssimos, vamos falar um pouco da nossa lição de hoje, que é a lição de número 35, que tem por título Entre as Forças Comuns. É uma lição maravilhosa, uma lição um pouco longa, então eu vou fazer pouquíssimos comentários e vou introduzir 2 livros antes do final, porque o final dessa lição, ele por si não, ele dispensa qualquer comentário. E quem sou eu para comentar Emmanuel, né? Então, a gente fala assim, a gente dá um pitaco aqui e ali, mas comentar Emmanuel é meio complicado, né? A gente procura trazer um pouco de Jesus, do seu evangelho, mas é difícil falar em cima de Emmanuel. E essa lição em particular, gente, lição 35, Entre as Forças Comuns. Então, vamos lá. E no finalzinho vocês vão se surpreender, que beleza de lição. Indiscutivelmente, a mediunidade, no aspecto em que conhecemos a Terra, é a resultante de extrema sensibilidade magnética, embora, no fundo, estejamos informados de que os dons mediúnicos, em graus diversos, são recursos inerentes a todos. Então, vamos parar só aqui um pouquinho e fazer esse comentário, né? Então, todos nós que estamos aqui em aprendizado, em evolução, todos nós podemos dizer que somos médiuns em algum grau. Muitas pessoas acham que não, né? Mas sim, somos sim. Quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus, a Jesus, muitas vezes aos nossos mentores, protetores, nós estamos fazendo uma comunicação mediúnica, não é? Estamos usando a nossa mente, o nosso coração, o nosso magnetismo para acessarmos esses orbes mais elevados, agradecendo, pedindo e, como Jesus ensinou no Pai Nosso, louvando. Então, nós estamos em contato com a espiritualidade, e todo contato com a espiritualidade é um contato via magnetismo e via mediunidade. Então, aqui no começo fala-se dos dons, e nós sabemos hoje que não é um dom. Como diz Emmanuel, depois é inerente. Então, todos nós temos essa faculdade de nos comunicarmos com o mundo invisível, seja lá como dizemos, né? Anjos, anjo de guarda, santos, protetores, orixás, são comunicações mediúnicas. Então, vamos continuar. Cada ser é portador de certas atividades e, por isso mesmo, é instrumento da vida.
Então, todos nós somos instrumentos para fazermos o bem. A luz nasce da chama sem ser a chama. O perfume vem da flor sem ser a flor. A claridade do núcleo luminoso une-se a radiações do ambiente e o aroma da rosa mistura-se a emanações do meio, dando origem a variedades de criações. Assim também o pensamento invisível ao homem associa-se no invisível pensamento das entidades espirituais que o assistem, estabelecendo múltiplas combinações em benefício do trabalho de todos na evolução geral, que nós acabamos de dizer, né? As nossas ligações mentais, os nossos pensamentos. A psicologia traz um dado de que nós temos aproximadamente 93 mil pensamentos por dia. Qual o teor deles, desses pensamentos? Qual é o teor do que estamos pensando, do que estamos vibrando, do que estamos emitindo para o planeta? Vamos pensar. É a evolução geral, né? Importa reconhecer, porém, que existem mentes reencarnadas em condições especialíssimas que oferecem qualidades excepcionais para o serviço de intercâmbio entre os vivos da carne e os vivos do além. Nessas circunstâncias, identificamos os medianeiros adequados a fenômenos de manifestação do espírito liberto nos círculos da matéria densa. Então, são aqueles que conseguem as comunicações, né, que trazem para nós, como o nosso querido Chico, tantos ensinos, como o Divaldo, como tantos outros médiuns, né, que trazem esclarecimentos para nós. Contudo, nem sempre os donos dessas energias são mensageiros da sublimação interior, a reforma íntima. Na extensa comunidade de almas da Terra, avultam em maioria as consciências ainda enfermiças, por serem moralmente endividadas com a lei de amor, justiça e caridade. Lei divina, vamos novamente, por moralmente endividadas com as leis divinas, amor, justiça e caridade. Consequentemente, a maior parte das organizações medianímicas no planeta não podem escapar a essa regra. Eu só vou trazer comunicações com as quais eu me afinizar. Nós vamos ver aqui para frente. Mais de 2/3 dos médiuns no mundo jazem ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizados com as inteligências invisíveis que lhes são afins. Reclamam, em razão disso, estudo, boa vontade no serviço do bem, a fim de retomarem a subida harmônica aos cimos da luz. Assim como os cooperadores de qualquer instituição respeitável na Terra necessitam exercício constante no trabalho esposável para crescerem na competência e no crédito pessoal, né, e moral. Gente, quantos trabalhadores iniciam os estudos, iniciam as tarefas na casa espírita e acabam desistindo no caminho, ou faltam nas tarefas. Está chovendo, está calor, a sala é abafada, eu tenho visita, hoje não vai dar tempo, eu não consegui comer, enfim, desculpas e mais desculpas para que a gente deixe nossa tarefa redentora de lado. Tarefa essa que nós nos comprometemos antes de estarmos aqui no mundo da matéria. Vamos continuar? Ninguém se esqueça de que estamos assimilando incessantemente mentes, energias mentais daqueles com que nos colocamos em relação.
a importância dos pensamentos, daquilo que nós pensamos e aquilo que nós vamos atrair para nós. Além disso, estamos sempre em contato com o que podemos nomear como sendo geradores específicos de pensamento. Gente, ó, geradores específicos de pensamento está grifado aqui entre aspas. Que é para a gente pensar realmente o que nós estamos fazendo com a nossa mente, com o nosso corpo mental. Através deles, outras inteligências atuam sobre a nossa. Vamos nos lembrar de Paulo, né? Somos acompanhados por uma multidão de espíritos que vão nos auxiliar ou não. Tudo vai depender do meu padrão de pensamento. É minha responsabilidade manter a minha mente em equilíbrio. Vamos ver as recomendações de Emmanuel. Um livro, um laço afetivo, uma reunião, uma palestra, são geradores desta classe. Aquilo que lemos, as pessoas que estimamos, as assembleias que contam conosco e aqueles que ouvimos influenciam decisivamente sobre nós. Então, quando eu dou aula, né, que nós estamos falando de pensamentos e de energias, eu costumo observar com os alunos o seguinte: muitas vezes nós ligamos a TV e ligamos naqueles repórteres que falam sobre assassinatos, desgraças, catástrofes, e fazem disso uma apologia, né? Fazem apologia de crimes. E nós estamos trazendo essa energia para dentro dos nossos lares. Nós estamos mudando o nosso padrão quando nós estamos vendo esses crimes, essas desgraceira toda. Estamos trazendo toda essa energia para dentro do nosso lar. Nós podemos modificar algo que já está feito? Essa é a pergunta. Nós podemos auxiliar com as nossas orações, independente de sabermos os crimes que estão acontecendo, porque nós sabemos que estamos num planeta de prova e expiação, um planeta atrasado, próximo a planetas primitivos. Estamos recebendo irmãos em estados primitivos ainda, onde os instintos estão mais ligados do que o amor. Para que trazer essa energia para dentro do nosso lar? Ao invés de assistirmos isso, vamos ocupar o nosso tempo orando, vibrando coisas boas para tudo aquilo que o Pai criou, para tudo que o Pai permitiu que fosse criado. Vibrarmos para o menor dos átomos ao mais elevado arcanjo, para que o Pai também possa nos auxiliar. E esquecermos momentaneamente isso que a gente sabe que acontece. Mas o que eu posso fazer para mudar? Orar, vibrar. Eu posso e devo. Posso e devo. E não ficar me comprazendo com esses crimes televisivos, com essas coisas, agora me foge a palavra, o sensacionalismo que isso gera. Nós podemos mudar? Podemos, com orações. Fazendo a nossa parte, cada um de nós, vibrando de forma positiva, orando e agradecendo ao Pai essa oportunidade que nós temos de mudar a nós e ao planeta. Vamos continuar? Devemos ajudar a todos, mas precisamos selecionar os ingredientes de nossa alimentação mais íntima, os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas atitudes. Certo, não podemos menosprezar o nosso irmão, que se arrojou nos despenhadeiros do crime, constituindo simples dever nosso o auxílio objetivo
em favor do reajuste, soerguimento dele. Todavia, não podemos absorver-lhe as amarguras e os remorsos que se dirigem à natural extinção. Então, eu devo, como eu acabei de falar, orar e vibrar, e não nos envolvermos nessas tragédias, porque nós vamos atrair para nós esse campo energético vibratório. Continuando, as recomendações. Visitemos o enfermo, encorajamo-o, levantando-lhe o ânimo. Contudo, não será aconselhável adquirir-lhe as sensações desequilibrantes que precisam desaparecer, tanto quanto os detritos de casa que nos cabe eliminar. Então, visitar o enfermo não é nos abraçarmos a ele e chorarmos junto, é levarmos palavra de fé, de confiança, confiança em Deus, em que tudo está certo dentro das leis divinas, e tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Não é? Paulo maravilhoso. Vamos continuar. A obra da caridade tudo transforma em favor do bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. A atitude é oração. Pela atitude, mostramos a qualidade dos nossos desejos. Os pensamentos honestos, nobres, sadios e generosos, belos e úteis, fraternos e amigos, são a garantia do auxílio positivo aos outros e a nós mesmos. Quanto mais nos adiantamos na ciência do espírito, mais entendemos que a vida nos responde de conformidade com as nossas indagações. A vida responde. Aquilo que eu emito, aquilo que eu vibro, é exatamente aquilo que eu vou ter para mim, é o que eu vou receber. Só mais um trechinho, aí eu vou contar duas histórias de 2 livros do Chico, para ilustrar bem essa passagem que nós estamos lendo. O princípio dos semelhantes com os semelhantes é indefectível em todos os planos do universo. Então, aqui depois eu vou ler o restante, tá bom? No livro Trilhas da Libertação, de Divaldo Pereira Franco e Manuel Filomeno de Miranda, ele traz uma história nossa, dos nossos dias. Aqueles que têm mais ou menos a minha idade, tem cabelinho branco, vai saber de quem eu estou falando, de quem Divaldo retratou nesse livro Trilhas da Libertação. Divaldo falou do médium Edson Queiroz, que atendia através do espírito Fritz, fazendo curas maravilhosas. Esse médico que se intitulava Dr. Fritz, que na espiritualidade não tem importância o nome, era só para ser reconhecido como um médico e o médium reconhecê-lo como curador. Então, esse médium, Edson Queiroz, juntamente com esse espírito, Dr. Fritz, os dois extremamente comprometidos com as leis divinas. Então, no plano espiritual, foi acordado que eles iriam trabalhar em benefício da humanidade, promovendo curas a quem merecesse, tivesse merecimento. Uma questão aí, Jesus curou a todos? Não. Jesus falava assim, vá e não peques mais. Porque se você continuar naquele padrão vibratório, o alívio vem, mas depois a doença retorna. E Jesus falava, a tua fé te curou.
duas questões que Jesus colocava para nós, né? A tua fé te curou, vá e não peques mais. Então, Edson Queiroz e o Espírito Fritz tinham essa missão de levar cura a quem merecesse. E o que ocorreu? Durante um bom tempo, ele atendeu na simplicidade, com várias cirurgias, inclusive com cortes, cirurgias físicas. Logicamente, a gente sabe que atua no perispírito, em primeiro lugar, e aí que vai o merecimento de cada um, as boas obras, enfim. Até que um certo dia, chega nesse centro espírita bem simples onde ele atendia, um homem riquíssimo, e o filho foi curado. E ele deu um cheque vultuoso para a instituição. E o médium sabia que não deveria aceitar o dinheiro, porque quem fazia as curas não era ele, é um instrumento, como todo médium, é um instrumento. Quem promovia as curas seria o merecimento, seria uma autocura, e o auxílio do plano espiritual. Então, eu posso cobrar algo do espírito? Não, né? Mas ele, com aquele cheque, com um problema de consciência, faço, não faço, a esposa, ambiciosa, fez com que ele aceitasse esse dinheiro e promovesse uma melhora no seu lar, uma melhora financeira, material, para eles. E a partir desse dia, ele começou a receber dinheiro daqueles que ele curava. E a partir desse dia, o espírito do Dr. Fritz começou a se afastar dele. Porque a missão não era essa. Ele se desviou do caminho, mas o espírito não. Então a vibração dele caiu, baixou, e com isso ele atraiu espíritos enganadores. E o Dr. Fritz continuou a tarefa dele em outros locais. Só que esse médium, ele, por conta das facilidades financeiras, ele começou a ter uma vida desregrada. Noitadas, bebidas, prostituição, boates. E o que aconteceu com ele? Acabou sendo assassinado. A violência, né? Que veio através das vibrações dele. Isso está relatado em minúcias no livro Trilhas da Libertação, que é só uma parte que eu trouxe para nós. A importância do nosso compromisso com o plano espiritual. E, na realidade, esse compromisso é conosco, com a nossa evolução. A mediunidade nos é dada como uma ferramenta de elevação. Outro livro, agora, do Francisco Cândido Xavier e do irmão Jacó, o livro Voltei. Irmão Jacó, trabalhador incansável, presidente de federação, ele que foi Frederico Figner, que foi proprietário de uma gravadora, se não me engano é Odeon, não tenho certeza. A casa dele foi doada aonde funciona hoje o abrigo dos artistas, que a Globo tanto fala, foi doada por ele, irmão Jacó, Frederico Figner. E a outra residência dele, que também foi doada, é um museu hoje, no Rio de Janeiro. E o irmão Jacó era desprendido das coisas materiais, um grande orador, um grande espírita. Só que ele tinha um apego muito grande com os seus livros, com o estudo. E para ele desencarnar, para ele conseguir desencarnar, a filha desencarnada precisou vir conversar com ele para que ele se libertasse desse apego que ele ainda tinha na matéria.
Veja só, as grandes propriedades ele não tinha apego, mas ele tinha com os livros, com a biblioteca dele, ou seja, com a cultura, com o conhecimento. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós vamos adquirindo de conhecimentos, ele não pode ficar estagnado. Nós precisamos passar para os outros, né, que estão à nossa volta, indicando um livro, falando sobre uma palestra, enfim, divulgando isso que nós estamos adquirindo como conhecimentos, né? E outro detalhe do irmão Jacó é que quando ele estava fazendo a caminhada do plano espiritual, depois de já ter se desprendido, ele vê uma professorinha que foi recebida por muitas crianças, e ela tinha uma luz muito intensa. Isso chama a atenção dele, e ele olha para a luz que ele tinha, aquela luzinha apagadinha igual a minha, aquela luzinha pequenininha, apagada, né? Fosca. E ele pensa, ele inveja aquela luz. E lá no mundo espiritual, ele, certa ocasião, ele atacava muito aos padres nas suas palestras, né? Como a gente não deve julgar. Em determinado momento, ele se vê acuado por um grupo de freis, de padres armados de pau, de pedras, no mundo espiritual. E ele se vê sozinho. Então, naquele momento, ele pede a Jesus de todo o seu coração. Ele coloca o amor a serviço desses irmãos, vibrando amor para esses irmãos, para que eles tivessem um entendimento, de olhinhos fechados. E quando cessa aquele barulho, aquela algazarra, e que ele começa a abrir os olhos lentamente, ele percebe que do peito dele irradiava uma grande luz, a luz do amor, a luz do perdão, a luz do arrependimento que nós devemos ter. Então, ser médium é uma tarefa difícil, todos nós somos. Estarmos encarnados é uma tarefa difícil, porque nós precisamos burilar a nós mesmos. Vamos terminar nossa lição aqui, tá? Caminhemos no encontro de nós mesmos e, por isso, surpreendemos invariavelmente conosco aqueles que sentem como nosso coração e pensam com a nossa cabeça. Os médiuns, em qualquer região da vida, filtros são de rogativas e respostas, precisam, pois, acordar para a realidade de que vivemos sempre em companhia daqueles que buscamos, de vez que, por toda parte, respiramos, ajustados ao nosso campo de atração. Portanto, eu só vou atrair aquilo que eu tiver em mim. Jesus sabiamente nos recomendou que brilhe a vossa luz. Vamos fazer brilhar essa luz abençoada da oportunidade que todos nós temos de trazermos Jesus para a nossa vida, para o nosso lar, praticando seu evangelho de amor, de luz, levando a todos os nossos irmãos aquilo que tivermos de melhor em nós, através das nossas orações, das nossas boas vibrações, nos lembrando que a responsabilidade
os nossos pensamentos, não só das atitudes, é nossa. Então, eu trouxe esses 2 exemplos de 2 livros, Trilhas da Libertação, e voltei. De 2 casos, né, de espíritos, um que falhou e agravou ainda, né, a sua encarnação, foi agravada por débitos maiores ainda. Alguma coisa foi aprendida, mas foi perdida. E do outro que aproveitou, não só aqui na matéria, mas também no mundo espiritual. Caríssimos, vamos juntos agradecer ao Pai. Vamos juntos rogar que possamos ter discernimento nas nossas atitudes, que possamos sempre vibrar amor, luz e paz a tudo que o Pai criou e a tudo que a bondade e misericórdia do Pai permitiu que fosse criado. Gratidão, caríssimos, por terem estado comigo em mais essa oportunidade. E vamos rogar ao nosso Mestre Jesus que seja conosco, que esteja conosco, hoje, agora e sempre. A paz.